Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara nos canais 10 da NET, 60.3 UHF Digital e também pela Rádio Câmara em 93,9 FM. Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia e hoje vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e qual a ligação da tecnologia com a psicologia, né? Com o psicológico do ser humano. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara a psicóloga Andréia Georges. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Atualmente, né, as tecnologias têm tomado muito tempo da vida das pessoas, né? Eu acredito que isso tenha sido motivo de estudo na área da psicologia. Mas para começar o nosso bate-papo, Andréia, como é que surgiu a tecnologia? É uma coisa muito recente na visão psicológica? Na história, a gente tem a impressão que a tecnologia está vindo agora. Mas a gente entendendo o que é a tecnologia, por exemplo, desde a época dos homens da caverna, quando eles utilizaram a pedra lascada para fazer lança no intuito de caçar e melhorar a sua sobrevivência, eles criaram uma ferramenta e foi a primeira tecnologia que eles criaram. E a partir disso, nós fomos criando ferramentas dentro do nosso meio para que a gente pudesse viver melhor. Então, isso levou assim muitos séculos, foi devagar, nós fomos tendo geladeira, enfim. Hoje, o que está acontecendo? Está rápido. As inovações estão rápido. E nós, seres humanos, não estamos dando conta desse bombardeio de estímulos. Na hora que nós estamos se adaptando, muda. É um outro recurso, uma nova maneira. Isso está criando angústia. A rapidez, a velocidade dessas inovações. Agora, quando a gente fala assim, os móveis que temos em casa, a roupa que usamos é uma extensão do nosso corpo. É uma extensão, os móveis em casa, a televisão, o rádio, é uma extensão do nosso sistema nervoso central. E, a partir disso, a gente começa a ter necessidade de utilizá-los na nossa sobrevivência, para melhorar a nossa vida. Então, a tecnologia, ela é inerente ao homem. Não tem como a gente falar assim, vamos extingui-la. Não, ela ajudou muito. Ela está ajudando a nos desenvolver. A questão é que o ser humano, ele tem a necessidade de dar significado no mundo que ele está inserido. E cada um vai dar um significado para essa tecnologia. Uns vão escolher para determinados fins, se aparecer ou idealizar uma vida perfeita. Outros vão utilizar da maneira própria, como conhecimento, como divulgação, com a questão de divulgar informações, ajudar na educação. Cada um usa de um jeito. Eu vejo assim, em geral, podemos dizer que a internet, nas redes sociais, os jogos, enfim, ela mostra duas vertentes, uma condição de fuga e uma condição de ilusão, né? A fuga, muitas vezes, é uma tentativa de não entrar em contato, de repente, com um problema que tem que ser resolvido, que é desgastante, e aí acaba indo para a internet, em qualquer aplicativo que seja, e tomando mais tempo. A fuga também, né? É uma tentativa de fugir. Perdão. A ilusão agora a gente vê, um colega foi nas férias para a Europa, outro para o Peru, outro para a Europa. E dá a sensação que nós podemos tudo, que não tem limite. Nós podemos tirar umas férias em um ano e conhecer todos os lugares. Não vamos conseguir. Então, está dando a sensação de onipotência, que a gente pode ser tudo, conhecer tudo e fazer tudo, e não podemos. Ali é um mundo virtual. É isso que eu ia te dizer, as pessoas acabam criando uma confusão do mundo virtual e do real, ele é muito próximo, né? E tem alguns indivíduos que não conseguem separar isso. Você percebe isso no dia a dia? Sim, sem dúvida. Outro dia, eu achei interessante, uma amiga estava falando assim que ela faz parte do WhatsApp, do grupo de condomínio de várias torres de um prédio que não é em Bauru.
E é muito grande, são várias torres. E ela falou que ela faz parte desse grupo só para ver o que as pessoas falam. Ela não comenta, mas ela fica vendo o que as pessoas falam, porque vai que reclamam de um jantar que ela deu na casa dela, vai que estão falando dela. Quer dizer, ela está se estressando, ela está num comportamento de defesa sem ser atacada, não relaxa. Olha como cria um estresse desnecessário. Um estresse desnecessário. Eu virei e falei, por que você faz parte? Se tiver reclamação, você vai ficar sabendo. Aí você se explica. Agora, você vai ficar vendo o que os outros fazem. Ou seja, vive uma tensão. Nossa, é interessante isso que você falou, até porque a gente faz automaticamente, né? No grupo do bairro, no grupo da família, no grupo do... mas alguns grupos desnecessários, né? Então, essa ferramenta, tecnologia, independente de aplicativo, ela tem que ser escolhida de acordo com o significado que eu dou para a minha vida, para o mundo que eu estou inserida. Uma coisa é eu buscar informações, né, para melhorar a minha vida, enfim. Outra coisa é eu estar inserida numa situação, não pela informação, não para acrescentar, e sim para eu me proteger, para eu atacar primeiro. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que selecionar, porque tudo isso acaba se tornando lixo emocional. E nós estamos perdendo a sustentabilidade emocional. Nós não sabemos mais reciclar emoções. É como um copo d'água, né? Se ele vai enchendo, chega uma hora que transborda. Nós precisamos jogar fora, tomar essa água para ter espaço. E nós não estamos fazendo, sabendo fazer essa limpeza, essa reciclagem no sentido emocional. Nós estamos muito falando de reciclagem, sustentabilidade, ecologia no meio ambiente, né? Nos produtos e lixos que grandes indústrias fabricam, mas estamos esquecendo das emoções. O ser humano, ele é composto de corpo, mente, emoções e espiritualidade. E a harmonia, entendida como saúde, é a integração e a relação dos quatro. Nós não somos uma coisa só, não somos só mente. Não existe um ser humano que tenha só corpo, precisa ter as 4 dimensões. A dependência, entrando um pouquinho nisso, é assim, muitas vezes a dependência não é a quantidade de horas, de tempo que você gasta na internet. Muitas vezes é vista como o que você está deixando de fazer para ficar conectado o tempo todo. Aí é um problema. Deixar de estar na rotina, de fazer as suas coisas, inclusive de tomar banho muitas vezes, de sair com um amigo, de conversar, de qualquer outra atividade prazerosa, somente para ficar conectado. Aí já mostra uma dependência, né? Aí precisa de um tratamento. Precisa de uma ajuda, porque nós temos uma vida real, não virtual. A vida virtual, ela só é uma extensão, mas não condiz com a minha... eu não estou inserida neste mundo. Eu acho assim, o Pokémon Go, ele veio e está tendo essa febre, muitas pessoas ansiosas aguardando esse jogo, porque antes os videojogos, jogo de computador, videogame, trazia o isolamento. A pessoa jogava em casa, sozinha, tinha um controle. Hoje, o controle do Pokémon Go é o próprio corpo. A pessoa controla o seu personagem. Para quem não conhece esse aplicativo, né? Uma novidade que a imprensa já tem noticiado, né? Até porque já houve algum incidente, né? Com relação a isso. O que é esse jogo? Você consegue explicar para a gente como é que funciona essa novidade que deve chegar ao Brasil em breve? O Pokémon é um jogo... Pokémon é um personagem antigo, né? Que deve ter uns 20 anos aí. Isso. Era um desenho. Isso. Ele completou 20 anos esse ano, né?
E é um jogo de tabuleiro, tinha jogo de tabuleiro. Eu tenho jogo de tabuleiro. Você deve estar ansiosa muito. Esperando o aplicativo do Pokémon GO. Não, eu acho que ele vai exigir um pouco de tempo, né? Diferente, né? E aí, hoje, esse jogo, você tem esse aplicativo no celular. Quem lançou foi a Nintendo, que utilizou do GPS para colocar os personagens em vários pontos da cidade. E as pessoas têm que sair de casa para poder capturar esses personagens para ir fazendo todas as etapas do jogo. Tem bônus, ele é muito atraente, tem evolução dos bonequinhos, tem as batalhas, os duelos que, pelo que eu entendi, ainda eles estão organizando como será isso, né? A grande ponto positivo é que as pessoas têm que sair de casa, tem que ter uma interação social, promove uma interação social. Alguns estão comentando assim, que muitas vezes tem que se andar bastante para capturar esse bonequinho, né? Então, quem é sedentário está fazendo aí uma atividade física. Mas existem alguns cuidados, né? Existe comentários sobre acidentes. As pessoas ficam olhando para o celular, não olha para frente, bate a cabeça no poste, é atropelado. Então, alguns cuidados precisam ter, né? Como qualquer jogo. Esse só não está dentro de casa. Começa a estar na rua. E tem pessoas fazendo grupos de WhatsApp para poder comentar do jogo, para poder se organizar para jogar junto. Seria mais ou menos isso. Agora, tem um ponto, além dos que você falou aí também, eu li alguma coisa com relação a assalto, que vão colocar em locais isso. Que um criminoso pode saber que a pessoa vai estar lá. Tem todo um problema, né? Isso. Mas e na questão psicológica? Como é que a psicologia explica a dependência das pessoas? Porque isso gera uma dependência, né? Uhum. É como se fosse um vício, né? Toma muito tempo, como você falou. Como é que a psicologia explica isso? Por que o Pokémon é uma febre tão grande assim no mundo e em breve no Brasil? O Pokémon é uma febre pelos recursos que esse jogo tem, que são recursos inovadores, né? Que ele traz como um movimento do corpo, como o controle para poder jogar o jogo, né? Então, é uma realidade aumentada, isso. É uma realidade sobre a nossa realidade, né? Sim. Então, ele insere mais você dentro do mundo virtual, né? Porque você se utiliza de si mesmo para poder jogar esse jogo. E na sua visão? A dependência, sim, nós temos que levar em consideração 3 características assim para a gente nortear. Primeiro, não somente o Pokémon GO, mas todos os jogos e redes sociais, aplicativos, enfim, a internet, ela facilita a ideia de fugir da nossa realidade e de criar ilusões. Por isso que a sociedade contemporânea está um pouco mais individualista. Ela está vendo no outro um adversário que tem que sobressair para ter o seu lugar ao sol, né? Então, ela está estimulando essas 2 características. Consequentemente, a dependência, por ser atrativo, por muitas vezes ser usado como fuga ou como uma maneira de poder ser o que na realidade não é, né? Então, eu posso me inventar na internet, eu posso ser tudo aquilo que eu queria ser, sem precisar trabalhar e evoluir a minha forma de ser e de existir para chegar a ser o que eu gostaria. Então, ela acaba sendo atraente. É viver uma vida que, na realidade, eu não consigo viver. Então, hoje a gente está se movimentando pelo número de curtidas. Aí acabou as curtidas, agora é coraçãozinho, é o ha-ha-ha, e vai crescendo tudo isso. O ser humano sempre teve dificuldade de lidar com a realidade. Sempre. Isso é da natureza humana. Essas evoluções, essas tecnologias estimulam essa condição. E cabe cada um dar o significado dessas ferramentas para a própria vida, né? A dependência ela é manifestada em
várias características: depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, e assim por diante. Mas lembrando que é quando você deixa de fazer qualquer coisa da sua vida, na sua rotina, exclusivamente para ficar conectado. Eu usar a internet por um período, não há problema nenhum. É isso que eu ia te perguntar agora. Como profissional, eu gostaria que você desse uma orientação para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente. Porque, como você falou, as ferramentas elas são criadas para facilitar a nossa vida, né? Então, é possível utilizar o Pokémon, o WhatsApp, o Facebook, todas as redes sociais e a internet de uma maneira positiva? Sim, de que forma a gente pode fazer isso? Nós estamos fazendo isso agora, né? Eu acho que existe mais maneiras positivas com todo esse avanço do que negativa. O que está gerando angústia em nós é que nós não estamos conseguindo acompanhar essas inovações que estão muito rápidas e bombardeando a gente de muitos estímulos. Porém, tudo que é excesso mata. Água é excelente, mas se eu cair no rio Tietê, eu vou morrer afogada. Então, todos os excessos são ruins. A gente precisa ter ética, não nas nossas relações sociais, mas temos que também ter ética nas relações virtuais, né? A boa educação, o bom senso, o respeito, né? Sempre estar atento para ver o que está me acrescentando, o que está me ajudando, aquele aplicativo, aquele grupo social, né? Sempre procurar o intuito de ter alguma produção, algum benefício daqueles recursos tecnológicos que você está escolhendo para ter na sua vida. Tem pessoas que não têm o Snap, tem pessoas que têm o Facebook. Enfim, você vai escolher. E esse é o maior cuidado. Sempre lembrar em escolher coisas que acrescentam para você, que facilita a sua vida, né? Sem sair dessa realidade, que boa ou ruim é a realidade que eu tenho. E a realidade é diferente para cada um de nós. Tá certo, importante mensagem, porque todo mundo hoje em dia está inserido de alguma forma nas redes sociais, na tecnologia. Conversamos com a Andréa Jorges, que é psicóloga. Muito obrigado pela sua presença aqui e volte mais vezes para a gente tratar de outros assuntos. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado, Andréa. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.